Pessoal, muito boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais uma tarde de estudos, e com muita alegria passo aqui a palavra para Robson e Carlos, que vão conduzir as nossas reflexões na tarde de hoje. Está com vocês aí, meninos. Isso aí. Boa tarde a todos. Para dar início aqui, escolhemos aqui, Robson e eu, uma mensagem do livro Ceifa de Luz, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 4, intitulada Seres Amados. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 10. Comentário de Emmanuel. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo, se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam tanto quanto nós de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que alejam para si próprios. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação do destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Pedir ao Robson, por gentileza, fazer a prece. Então, procuremos nesse instante fechar os nossos olhos, já envolvidos por essas vibrações que geram, neste momento de sintonia, com a música, com a mensagem amiga, que nos faz refletir diante das nossas vidas, nossas reencarnações, aos compromissos assumidos, e rogando ao Mestre Jesus que possa nos amparar, nos acolher no seu amor, nos trazendo a clareza e o entendimento para as questões, para a vida, para que possamos vencer as dificuldades do caminho, sabendo superá-las, e assim nos tornamos pessoas melhores, indivíduos melhores, compreendendo a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Mestre Jesus, agradecemos a Ti e os Espíritos amigos que nos acompanham neste momento de estudo e esclarecimento, que possam nos envolver nessas vibrações benéficas de amor. Ampara cada um dos companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, Senhor. E também aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde de estudo de hoje. Assim iniciamos mais essa tarefa, agradecendo a Ti, Mestre, e ao Pai amado. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Boa tarde, Robicinho. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, nós trouxemos uma mensagem hoje que vai falar muito desse aspecto, né, quando vocês viram lá no card, que é o renunciar, né?
E aí nós vamos começar essa mensagem do livro, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para nós começarmos já a nossa conversa amiga. Todos já estão vendo aí, né? Sim. Então, só para servir como orientação, como sempre todos nós fazemos nossos estudos, no nosso momento de diálogo fraterno, nesse momento tão agradável, aquele companheiro que se sentir à vontade, quiser comentar sobre algum trecho, algum pedaço que achou interessante, também que queira participar, fique à vontade. Eu não vou estar vendo, mas se o Carlos está acompanhando, os demais amigos também estão acompanhando aí, então a gente pede sempre o auxílio de todos, né? Mas aí, voltando, nós trouxemos uma mensagem cujo nós achamos o bem interessante, tanto a chamada, né, o título da mensagem. Essa mensagem nós trouxemos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, Chico Xavier, a lição 154, que vai falar sobre o renunciar. O que é o renunciar? O que seria esse renunciar quando a gente para analisarmos a nossa vida como um todo? Aí nós vamos ter esse aspecto, quando voltado a esse sentido, tanto no Evangelho, no capítulo 23, quando a gente vai pesquisar, ou ler o capítulo, né, lá ele fala sobre as estranha moral, que ele vai trazer algumas temáticas que são muito reflexivas para nós, né? E essa é uma delas, quando uma das falas do Cristo, quando ele traz lá, João traz um trechinho para nós, que vai falar sobre esse aspecto da renúncia aos seres amados, né? E aí, nessa temática, nós trouxemos também essa mensagem de Emmanuel, que ele vem esclarecer nesse sentido o que significaria essa renúncia. E nós achamos muito oportuno, né? Não só diante das questões que nós temos vivenciados ao longo desses 2 últimos anos, né? E nos próximos anos, que ainda, enquanto estivermos aqui encarnados, né? Nós devemos entender esse processo de renúncia em nossas vidas, né? Então vamos começar. Aí ele começa com esse trecho, né? Do Evangelho de Mateus. Seu Carlos. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Palavra de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Bem impactante, né? A princípio, como algumas outras que foram reunidas no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como todos sabemos, é claro que não devemos levar o pé da letra, bem como algumas outras passagens, né, que tudo leva a crer que foram ditas no sentido, vamos dizer assim, no sentido metafórico. Se nós formos ver essa coletânea aqui do capítulo 23 do Evangelho, são várias ocasiões que na realidade, não condiz com os ensinamentos do Cristo. Portanto, vamos estudar aí, no decorrer dos próximos slides, né, o verdadeiro sentido dessas palavras. É verdade. E assim, ela é muito reflexiva, né? Quando a gente parar para poder pensar nesse aspecto dessa renúncia, de largar, deixar pai, mãe e filhos, né? Aí vem uma série de questionamentos também para que a gente possa, assim, analisar e perceber essa condição mesmo do que o Cristo traz nos seus ensinamentos também. E alguns dele a gente vai ver assim. Mas como renunciar pai e mãe, mulher e irmãos? Como fazer isso, né? Como renunciar pai, mãe, mulher e irmãos? Se nós não podemos esquecer a nossa reencarnação, né? E a reencarnação, como ficaria nesse sentido? Como abandonar nesse sentido? Esquecer, abrir mão do pai, mãe, irmão, irmãos. E a reencarnação, né? E os compromissos a resgatar? Como seriam? O que seriam? O que vocês acham? Diante dessa fala do Cristo trazida por Mateus,
Aí nós temos aí essas questões, assim, muitas vezes a trazer a nossa reflexão. Fala, né? Quem levantou a mão, eu só vi o barulho. Fui eu, Robicinho. Ah, fique à vontade, Cidinha. Assim, diante da reencarnação, né, nós estamos reencarnados na família que nós precisamos, né, tendo os compromissos para resgatar, que a gente não pode... A gente, às vezes, adia, mas não pode adiar, não deve adiar os compromissos, né? Eu acho que renunciar não é renunciar ao pai, à mãe, à mulher, não é renunciar às pessoas. Eu acho que é fazer algumas renúncias em prol dessas pessoas. Muito bom, Cidinha, muito bem. Eu vi mais A um Luciana barulho quer aí. falar também. Quem? Acho que é a Luciana. Pode falar, Luciana. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu acho assim, né, na questão de renunciar, porque é como nós somos espíritos, estamos aqui passando por uma fase, um momento, né, é uma reencarnação. Já passamos por várias e estamos num momento transitório, né? E aí eu vejo muito como a questão do desapego, porque quando a gente está aqui nesse momento, vivendo essa transitoriedade, então assim, eu venho como mãe, eu tenho as minhas filhas, quando eu desencarno, e também depende muito da progressão do espírito, né? Porque tem espírito que vai, desencarna e ainda tem esse apego, ainda é difícil para ele entender que naquela reencarnação havia, eu estava como mãe, né? Tem uma parte do nosso lar que a mãe do André Luiz, ela até fala, né? Em relação a isso, que neste momento, são papéis que a gente faz conforme reencarnações, né? Mas, e a gente precisa, como espíritos, né, pensar que nós todos somos irmãos, né? Não é assim, eu não tenho que ficar apegado a um espírito que foi meu pai, eu preciso entender que ele é um espírito, um irmão, e neste momento ele é meu pai, e eu, como encarnada, eu preciso honrar como filha, assim como qualquer outro papel que eu exerça, e quando eu estiver no plano espiritual, nós vamos ser irmãos, e assim como eu posso auxiliar a pessoa, o espírito que foi meu pai, eu também poderei auxiliar espíritos que foram parentes em umas reencarnações passadas, ou simplesmente conhecidos e amigos, sem ter sempre aquela questão de, minha família eu vou cuidar, e o resto é o resto. Não sei se vocês me entenderam. Sim. Entendemos sim, Luciana. Muito boa colocação. Porque parte do que a gente vai estar estudando hoje também, ele vai abordar esse aspecto também, né? Mais alguém aí? Alguém levantou a mão ou foi só barulho? Dona Cida. Eu de novo, Robicinho. Pode falar, Cidinho, fica à vontade. Aí eu fiquei me lembrando, né, daquele caso, né, quando o Jonas de Cusa foi falar com Jesus, né? Sim. E relatar como era o esposo, as dificuldades, né? Que ele era uma pessoa difícil e tudo, e ela queria seguir Jesus. Ele disse que ela voltasse para casa e fosse amar o marido dela. Exatamente. E ela renunciou por um tempo, renunciou a seguir a Jesus por um tempo, enquanto ele estava vivo. Depois que ele morreu, aí ela foi seguir Jesus mesmo e morrer por ele, né? Então, ela fez a sua renúncia. E é interessante, Cidinho. Pode falar só, Rodinho. Eu digo, não é largar, renunciar, como ela falou, não é largar, não é deixar, pelo contrário, é suportar,
o peso, né, da Renunciar a outras responsabilidade, coisas, né? da responsabilidade, do cuidado, enfim, da dedicação que precisamos ter com os nossos, né? Mas é renunciar outras coisas em benefício da família, né? Que muitas vezes nós não cumprimos com esse desígnio, né? Sabe, Arruda, eu acho que, tipo assim, Jesus, ele nos ensinou a honrar, né, nossos familiares e respeitar aqueles dos quais estamos próximos, vamos dizer dessa forma, aqueles que vinham junto de nós. Mas que, a pretexto de estarmos com eles, a gente não devemos abandonar a oportunidade de estar com Jesus, né? Nós devemos renunciar, vamos dizer que a nossa alegria, a nossa vontade de que eles também estivessem partilhando daquela vida em Jesus, mas temos que renunciar, abrindo mão mesmo que momentaneamente dessa satisfação, e sabermos esperar, né, o momento e o tempo de cada um, né? Exatamente. Mais alguém? Não? E só completando também, Cidinha, inclusive esse caso de Joana de Cusa é um dos que nós trouxemos no vídeo de hoje para que a gente possa entender essa mensagem, né? Porque é importante que a gente busque essa compreensão exatamente para saber qual o nosso papel em torno dessa questão da renúncia, né? Foi ótima a fala da Luciana também, porque ela corrobora muito com tudo que Emmanuel vem trazer nessa mensagem, nesse capítulo também, e abre um pouco mais os nossos horizontes em termos de entendimento desse processo reencarnatório mesmo, né? Que muitas vezes assim nós esquecemos dessa condição do nosso espírito, que ele é eterno, que esses espíritos, esses laços que se estabelecem naquele momento, eles são laços que se perpetuam, né? E esses laços eles vão assim aprimorando, tanto que a gente vai ver no próprio Evangelho quando ele vai falar da questão dos laços espirituais, da família espiritual e da família carnal, que todo esse processo desses companheiros que reencarnam dentro de um processo de compromisso, de resgate também, esses companheiros, ao longo em que haja o amadurecimento, a compreensão também nesse aspecto, esses espíritos também vão fazendo parte dessa família espiritual, que é aquela que já traz uma harmonia, uma condição de compreensão muito maior perante as tarefas e a condição de cada um. Então é importante realmente que a gente reflita nesse sentido, né? E porque há o entendimento, quando há essa compreensão, se torna mais fácil você caminhar, você seguir em frente diante das dificuldades e as questões do mundo, né? As questões muitas vezes que são inerentes à nossa condição que estamos encarnados, né? Aqui nesse orbe de aprendizado, de entendimento também. Então se torna mais fácil esse entendimento. E aí a gente vai compreender que a própria doutrina espírita, ela vai nos auxiliar muito nessa compreensão, né? Mas o Cristo já trazia naquele momento, e aí a gente vai ver como o exemplo que a Cida citou também, a de Joana de Cusa, e tem tantos outros companheiros que souberam compreender essa condição também, tá? Mas sigamos então. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino, ele nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher, irmão do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Pois é. Como fazer essa renúncia, né? Como ter sabedoria para seguir servindo e servir a Jesus e estar realmente junto das pessoas amadas. É importante entender como será essa renúncia, né? Então vamos ver aqui para frente. E é interessante nesse primeiro trechinho que ele traz da mensagem, que ela vem exatamente abordando os dois aspectos que foram citados, tanto pela Cida quanto desculpa, Luciana.
pela Luciana, né? Que exatamente deixar os irmãos do mundo seria essa condição, essa característica que esses companheiros trazem, muitas vezes, de que estão ligados ali com o pai, mãe, irmãos, né? Estão mais próximos ali, mas que são condições ali que são inerentes à necessidade que aquele grupo ali traz. Então, deixar ele é deixar, assim, os bens que ainda é muito presente em nós, aquele bem realmente material, aquele valor que a gente dá à importância da matéria em si. E quando a gente começa a compreender essa condição do Espírito Eterno, que é um Espírito que está passando também por momentos de evolução, de melhoria, de compreensão, aí há o entendimento. Quando há esse entendimento, a gente larga as coisas que são referentes ao mundo, as dificuldades somente que estão relacionadas a esse grupo, a essa condição, a essas pessoas mais próximas, né? Porque quem é o próximo, mais próximo de nós, a não ser aquele que está dentro do mesmo lar, compartilhando das mesmas questões, das mesmas dificuldades, que estão ali vivenciando. E a cada um de nós, aquele que a gente já tem o entendimento, que já tem a compreensão melhor das questões do Cristo, das questões do Espírito, a questão do mais alto, é a gente ter essa renúncia, né? Renunciar essa condição do mundo, relevando essas dificuldades, exatamente abrindo mão e compreendendo que cada um tem o seu tempo, o seu momento, mas não deixando de esclarecer, não deixando de ser uma pessoa caridosa, de ser uma pessoa que busca, através da mensagem que eu já entendo, que eu já compreendo, uma condição melhor para poder auxiliá-lo também. Aí a gente está abrindo dessa condição do mundo, a condição dessa que é muito mais voltada ao campo da matéria em si, aquilo que é da dificuldade desses bens, mas esses bens não só os bens, mas os bens muitas vezes que a pessoa traz em si, a entendimento, aquela compreensão. Então, renunciar a isso em prol dessa condição que é muito maior, né? Então, Emmanuel, ele é muito feliz quando traz essa mensagem para nós, e é assim, para que nós possamos entender melhor essa condição. Mas nós vamos ver também que isso se reporta também em outros trechos também, nós até trouxemos um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai abordar esse aspecto também, para nossa compreensão. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual. Pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Eu penso que quando reencarnamos em uma família, na verdade estamos entrando em uma missão coletiva, né? Com certeza temos compromissos, temos laços familiares e obrigações que devem ser consideradas na nossa atual existência, né? E aí que devemos saber cumprir esses deveres, tanto os deveres da fé cristã, bem como os da família, né? Que seja a família corpórea ou a família espiritual, né? Exatamente. E é como a própria mensagem diz, né, seu Carlos, que é exatamente essa condição, esse entendimento que a doutrina espírita vem trazer para a gente, que essa condição, que aí volta de novo na própria fala de Luciana também, que é essa condição realmente da compreensão da vida do espírito, desses laços que se estabelecem de uma forma mais ampla, né, que são os laços do espírito, é o que vai ser importante. Mas isso é um processo gradativo, que a gente vai compreendendo e vivenciando com esses companheiros, e ali você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, até chegar a uma condição que esses laços, que são somente laços da matéria, se tornem laços espirituais, né? Uhum. Exatamente nessa condição que a gente vai aprimorando, né? Alguém levantou a mão aí? Eu, só para complementar, né, porque essa questão que eu falei lá da mãe do André Luiz, se a gente for reparar,
porque eu mesmo tenho mania de me cobrar, né, de ficar me cobrando, mas não é para a gente se cobrar, né, essa questão do desapego e da progressão, a gente vai fazendo um passo a passo, né, mas, por exemplo, quando ela era já ela já é um espírito de luz, quando André Luiz ela já era um espírito mais desenvolvido, e mesmo assim, você via lá que ela se esforçava, quando encontrou André Luiz, ela se esforçou muito para não cair naqueles, eu não digo vício, mas não cair na questão terrena, né? Não sei se é o fluido, mas para não vir a ter aqueles mesmos sentimentos que os sentimentos nossos terrenos, eles são, vamos dizer, pobres, né? Na questão do espírito, são pobres, são inferiores. Então, ela fez um esforço muito grande, inclusive pediu para ele, para que não ficasse lastimando, reclamando e chorando, para que exatamente ela também não viesse a viver novamente esses sentimentos da terra, porque seria como se fosse ela descer um pouco, né? Mas para a gente ver que isso é uma dificuldade até dos espíritos que são mais superiores que a gente, né? Imagina para a gente. Mas é um passo de cada vez, né? Exatamente. Que é uma fase, como ele vai dizendo, à medida que a gente vai adquirindo essas forças para suportar as vicissitudes da vida, né? Então, à medida que a gente vai compreendendo melhor, que a gente vai galgando esse processo de evolução, a gente vai passando por isso, né? Então, a gente vai passando por essas dificuldades, vai suportando essas dificuldades, e aí a gente consegue dar o encaminhamento, o direcionamento para a nossa vida e para aqueles que são mais caros a nós também, deixando exatamente essa condição que muitas vezes nós estamos ainda muito apegados, ainda essa condição da matéria, né, da condição da nossa vida, que é a presente da reencarnação, né? Sigamos. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Então, Jesus, ele nos pede a todo momento para procedermos com os nossos familiares por amor ao seu nome, olha só, por amor do Cristo, ou seja, por isso ele não faz sentido abandonar, deixar para trás mulher, pai, mãe, irmão, amigos. Na verdade, é ter para com eles compreensão, né? Quando eles não estiverem ainda não estiverem em sintonia conosco, na caminhada com Jesus e por Jesus, respeitar e amar, mesmo assim, mesmo que eles não nos compreendam, né? Tem uma frase que fala, ele fala no final que renunciar é unir-se ainda mais a eles, né? Exatamente. E esse amor do Cristo que é o que a gente tem que cultivar em nós, né, seu Carlos? Porque é isso que vai nos dar essa condição. Porque se a gente pegar o amor no Cristo, o amor em Deus, é exatamente essa condição de entendimento, de compreensão desse processo de mudança, né, de renovação do indivíduo. Porque se eu me renovo com o Cristo, se eu me conheço, eu venço as minhas dificuldades, eu sou uma pessoa de bem, se eu vivencio essa condição religiosa mesmo, de evolução do espírito, eu vou amá-los, eu vou respeitá-los, eu vou entender o seu momento também, sem querer com que eles façam o que eu acho que tem que ser feito, sem auxiliá-los também, porque nós temos que lembrar que é exatamente essa a condição da reencarnação, né? Que a gente reencarna junto de um grupo exatamente para poder auxiliá-lo também, cada um com sua característica. Por isso que nós temos esse um processo de renovação constante, renovação de mudança de papéis, né? Muitas vezes acontece alguns processos reencarnatórios. Muitas vezes aquele que veio como pai em uma determinada reencarnação, ele precisa vir como filho, em outro processo, a que veio como mãe vem como filha, assim vice-versa, ou no caso mesmo que a Luciana citou da mãe de André Luiz, que vai reencarnar, ia reencarnar e trazer
o marido, as duas pessoas que estavam com ele, as duas senhoras lá também, como filhas também, para poder auxiliar no processo de evolução, né? Abrir mão disso, renunciar a uma condição por amor ao Cristo. Até porque, estando no meio deles, né, Robson, podemos arrastar pelo exemplo, né? Pelo exemplo, exatamente. E é esse amor do Cristo, seu Carlos, eu só falar a palavra que é que fecha bem o complemento, que é essa questão do exemplo. O amor do Cristo ele exemplifica, ele traz a referência, né? Ele traz para nós o norte. Esse é o amor do Cristo, em direcionar a questão da caridade, do amor ao próximo, amar assim, acima de tudo, né? É essa mudança, que aí é um processo de renovação, tanto para nós quanto para aqueles que estão junto a nós, conosco também, né? Lembrando que é tudo um processo de complementariedade, porque hoje, você, como dentro de um aspecto familiar, você tem algumas características como pai que você vai trazer para os seus filhos, e seus filhos vice-versa, porque é um mundo escola. A gente está aqui no processo de aprendizado. Então, o filho também vai corroborar com o pai naquilo que ele já traz de maturidade, de compreensão. O pai, da mesma forma, vai aprendendo. E aí, muitas vezes, há esse processo de renovação porque tem que ter uma continuidade. Aquele espírito precisa aprender algo mais, ele precisa evoluir. Aí é interessante a gente ver, porque aí faz sentido os laços do espírito depois eles irem se alastrando, porque muitas vezes o elo de ligação, que muitas vezes era um elo de provas e expiações, passa a ser um elo de amor, passa a ser uns laços espirituais, realmente, né? Verdade. Sigamos. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Temos que tomar o cuidado para não fazer como no passado, né? Quantos de nós podemos ter sido discípulos do Cristo e muitos de nós levamos esses textos ao pé da letra em outras existências e largamos as pessoas queridas para seguir a Jesus, largamos realmente, literalmente. E não é isso que ele nos pede, né? Quantos de nós mesmo em existências pretéritas nos equivocamos e deixamos de cumprir nossos compromissos, vamos dizer assim, nossos compromissos familiares em nome de Jesus. E agora, observando da maneira correta, chegamos à conclusão de que não foi isso que Jesus quis nos ensinar, né? Exatamente, é como ele diz na mensagem, né? Nós não podemos esquecer as nossas obrigações superiores, né? Então, e superiores e inadiáveis. Então, não são obrigações que a gente possa adiar, que a gente possa largar de mão. Pelo contrário, a gente tem que, exatamente do conhecimento que nós adquirimos, a condição que nós adquirimos, sabermos levar essas obrigações com esse amor, com esse entendimento, para que haja realmente um processo de renovação, para que nós não nos perdemos novamente, muitas vezes pela interpretação de forma errônea, né, seu Carlos, como o senhor estava citando agora há pouco. Então, muitas vezes, sim, pela uma interpretação errada, a gente acaba tomando atitudes ou agindo de determinadas formas que não condiz com essa condição que o Cristo traz para nós. Não condiz com a condição de um cristão verdadeiro, né, de uma pessoa que entende já a mensagem do Cristo. E aí a gente deturpa isso, muitas vezes, ao bel prazer. É o que ele vai citar, né? Que muitos desses companheiros aí, e muitos de nós, muitas vezes, o fazemos também, porque não compreendemos realmente ainda aquela mensagem, temos aquele entendimento perante a mensagem do Cristo. Né? E aí a gente age dentro daquilo que eu quero que seja dessa forma, eu tenho que ser desse jeito porque eu entendo que seja assim. Na verdade, não é bem isso que o Cristo vem trazer para nós. Renunciar também está nesse sentido de, assim, saber, compreender, renunciar àquela forma de nós pensarmos e buscar a forma de entendimento que é muito mais abrangente, mais óbvia dentro desse sentido, né? O Arthur Valadares, ele cita uma situação na qual, vamos dizer assim, que não houve outro jeito, para a situação de Paulo com o pai dele, né? Exatamente. Na realidade,
não foi bem Paulo que disse assim, não, eu renuncio, não quero mais conversa com meu pai, mas ele queria, sim, seguir o Cristo, fazer essa renúncia, reconhecer que o pai dele não seria seguidor do Cristo, mas queria permanecer com o pai. Ele respeitava a opinião do pai naquele momento, mas aí foi o contrário, o próprio pai falou, escolhe entre a mim ou ao Cristo. E aí ele ficou em uma situação na qual ele não teve outra escolha, teve que escolher ao Cristo. Mas Exatamente, contra a vontade, né? contra a vontade. Mas é interessante também que na passagem lá do livro também, ele continua que ele vai continua com o mesmo amor, com o mesmo respeito, a mesma Da parte consideração. dele continua a mesma coisa. É a mesma coisa, porque já se entendia essa condição, né, desse amor maior, mas ali pela circunstância a qual o pai foi muito incisivo com ele nesse sentido, queria que ele realmente abrisse mão, ali naquele caso, aí ele segue o Cristo, mas amando o pai e respeitando, porque ele gostaria que estivesse junto, né? É verdade. Exatamente. Aí nós vamos ver exatamente o caso que a Cidinha começou a falar, que é de Joana de Cusa, que é essa mulher maravilhosa, né? Uma das reencarnações de Joana, de Ângeles, né? E a gente vai ver no livro Boa Nova, no capítulo 15, que vai tratar sobre Joana de Cusa, a gente trouxe alguns trechinhos aqui que nós achamos interessante, porque é belíssimo, né? Falar sobre Joana de Cusa, como a Cida já trouxe um gostinho para nós logo no início, a gente também achou bem interessante trazer esse aspecto, porque é uma pessoa a nível de compreensão, de entendimento, naquele momento com o Cristo, que foi assim ímpar na sua vida, né? Que ela, naquele instante ali, ela dá todo o direcionamento para aquela situação a qual ela vivenciava também, de dificuldades dentro do lar, né? Vamos conhecer um pouquinho da história dela. Vamos lá. Só para dar mais aqui uma pincelada nessa questão aí, o Robson. Lembrando que Lucas, ele cita Joana de Cusa no capítulo 18, né? Exato. No capítulo 8, aliás, no versículo 1, quando ela é uma das 12 mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e das enfermidades, né? Que era Madalena, Maria Madalena e Joana, ele fala, Joana, a mulher de Cusa. E depois, lá naquelas mulheres que foram no terceiro dia lá no sepulcro de Jesus e que encontraram com os dois homens, vamos dizer, entre aspas, os anjos, os espíritos, ela era uma delas. Ela foi a que voltou correndo na frente para falar para os discípulos. Foi Joana de Cusa. Enfim, vamos ver. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Ela era uma mulher da alta sociedade, né? Isso. Era a esposa do vamos dizer, o procurador de Herodes Antipas, né? Então, ela, de repente, ela conhece, vê falar, escuta falar de Jesus, começa a segui-lo e aí causa tudo que a gente vai ver aí pela frente. E é interessante a gente trazer esse trechinho, né? Porque mostra exatamente a condição que ela tinha naquele instante, né? Então, assim, ela tinha uma condição material bem sucedida, né? Uhum. Ou fazer parte mesmo daquele povo, né? Da classe dali de Cafarnaum, aquele aglomerado ali, as pessoas estavam ali no reino, não, como é que fala? Eu esqueci o nome agora. Que seja, o reino lá. Então, fazia parte daquela condição, então ela tinha uma condição social mais elevada, mais abastada, né? Mas aí o entendimento dela, a compreensão dela, o amor dela pela mensagem do Cristo vai fazer com que esse processo, que isso não faça diferença na sua vida, né? Ela era uma mulher tão da alta sociedade, mas já tinha um espírito tão iluminado que ela já fazia uso da
da caridade para com os outros. Quando ela ia às pregações do Cristo, ela não se vestia como a alta sociedade, ela ia como as pessoas do baixo clero, vamos dizer, que seguiam a ele. Exatamente. Aí é interessante porque a gente vai entender assim, a compreensão dela perante aquilo, né? De não o humilhar ou se crescer, mas é porque já tinha uma compreensão mesmo nesse sentido, né? Exatamente. Sigamos. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Aquela coisa, ela procurou Jesus para, vamos dizer, para desabafar, né? Ela pensava, vou conversar com ele e o que ele falar para mim que eu devo fazer, eu farei. No entanto, ela pensava mesmo que era que ele ia mandar ela afastar-se do marido e seguir, né? Exatamente. Aí é interessante esse trechinho, porque é exatamente o que não vai acontecer. Mas aí eu achei interessante quando ele traz isso assim, ela já era possuidora de verdadeira fé, já trazia uma condição da fé. Então, tanto que, como o senhor falou, se Jesus falasse para ela, larga seu marido, ela largaria e seguiria, né? Ela foi para contar os seus padecimentos, né? E do seu esposo que não compartilhava, né? dessa fé, dessa crença nova que para ela era tão maravilhosa. E aí o que Jesus falasse, eu acredito que ela iria fazer, tanto que o fez, né? Exatamente, tanto que o fez, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Aí ela fala ao mestre a sua situação, né? E estava disposta mesmo a renunciar, a largar o seu esposo, o seu companheiro, né? Aí traz exatamente essa condição à tona para poder explicar, né? Verdade. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para nossas relações com o seu amor. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á o dia. Leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. É aquilo que nós falamos ainda agora, né? Quando ele fala, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Então, ela era um instrumento naquele momento que iria apacentar, vamos falar dessa maneira, o esposo, né? Para começar uma mudança no seu coração, na maneira dele ver. Exatamente, é por isso que na própria mensagem de Lucas, quando a gente vai perceber essa condição de deixar pai, mãe, irmão, companheiros de uma forma geral, né? Que aí ela não caberia nesse sentido do compromisso maior, né? Então, pegar essa parte de Joana de coisas, exatamente ter esse entendimento. Quando Cristo fala que ela deve seguir junto a ele, né, compreendendo, porque isso vai fazer com que ele mude. Isso vai fazer com que ele melhore um dia, mas no tempo dele, no momento dele também. Que ele não trazia o mesmo entendimento que ela já trazia naquele então instante, né? Mas que ela deveria amá-lo, servir, ampará-lo, continuar com ele, para que pudesse realmente auxiliar, que ela não se furtasse a esse compromisso em si, né? Porque ele era importante, que era um compromisso que ela já trazia, que era fundamental que ela desse continuidade também. Que acontece com todos nós também perante a nossa
as nossas reencarnações, né, junto aos nossos familiares, as pessoas que nós amamos, né? Então, entender esse processo, ele é importantíssimo, porque só assim há um processo de renovação e de mudança. E o abandono, nesse sentido, como já foi dito anteriormente também, não é nesse sentido de largá-los à deriva, né? Pelo contrário, é renunciar, entendendo que muitas vezes a gente não vai ter junto a eles aquilo que a gente gostaria, mas o que é necessário, o que é possível naquele instante. Mas o entendimento e a compreensão que eu já trago vai me auxiliar também nesse sentido, para também auxiliá-los, né? Para que eu possa vencer as dificuldades, as moléstias, e ali também continuar amparando, continuar servindo, porque esse é o compromisso, né? Servindo com esse amor e com essa mesma dedicação a qual o mestre orienta a própria Joana. Então, ter esse amor, que é o amor maior, o amor do Cristo, e auxiliar esses companheiros é de fundamental importância, para que haja um processo renovador, um processo de mudança interior realmente, né? E como nós já falamos também anteriormente, entender isso nos auxilia exatamente no momento de renovação, né? De entender os laços que realmente são perenes para a nossa vida, né? Verdade, eu fico imaginando qual surpresa a Joana fica quando Jesus fala para voltar e amar o esposo, né? Exatamente. Mas aí, a partir daí, ela segue, né? Uhum. Aí ela segue a sua caminhada sem titubear, sem realmente, assim, questionar em nenhum instante, pelo menos até nas lições que a gente tem a oportunidade de ler, exatamente compreendendo essa tarefa a qual ela tinha assumido, né? Verdade. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Mais uma vez, voltando àquela situação do exemplo, né? Ela não poderia, naquele momento, ainda fazer com que o esposo acreditasse no Cristo, mas ela já poderia ir ali amainando o seu coração, ela já poderia ir ali preparando o terreno, né? De alguma forma que não fosse para aquele momento, para aquela encarnação, mas para uma próxima. E é tanto que realmente não foi, ele desencarna no final da história, que todos sabemos como é que foi a situação dele, a deixa até em situações de pobreza, e ela ficou ali trabalhando, com certeza em outras encarnações, se pudéssemos saber da história desse espírito, Cusas, teríamos certeza de que ele realmente pode já ter ser hoje um seguidor do Cristo. E o interessante, logo ele trazendo isso aí desse trechinho, né? Que pelo amor ao Evangelho, né? Pelo amor, deve amá-lo por esse amor, pelo Evangelho, né? Que traz esse entendimento, ainda mais, cada vez mais, né? Pelo amor do Evangelho, amá-lo, esse espírito, entender a sua condição, para que haja exatamente essa condição de auxílio para ele também. Né? Porque, como ele coloca, não dá para colher as uvas nos abrolhos, né? Nos espinheiros, né? Então, a gente não pode colher aquilo que não é possível naquela planta que não existe ainda, porque é um processo de cultivo ainda. Então, à medida que vai se cultivando, é que a gente vai realmente ter condições de colher algo melhor em cada um de indivíduos, e tem que entender, compreender esse instante de cada um também, né? Então, isso é a vida, né? Sabe, Robson, eu fico pensando também a questão de que nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás, de uma mulher. Nós sabemos como é que funcionava a cultura em relação às mulheres naquela época, né? Então, você imagina para essa mulher ter que seguir o Cristo e amar o esposo e ter que suportá-lo, a forma como ela seria tratada, deveria ter sido tratada. Então, não foi fácil. Com certeza, essa história que nós estamos vendo aqui hoje, ela vai permanecer porque é muito bela, é uma história riquíssima em conhecimento. Porque o Evangelho é esse amor, né, seu Carlos, como a gente estava dizendo aí. Então, por esse amor do Evangelho que há esse processo de mudança, né? Exatamente.
Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? A gente está falando aqui sem parar. Vocês gostariam de colocar alguma coisa, alguma dúvida? Começa a bater papo, mas o Robson e o povo cala. Aí a gente vai seguir. Mas pode falar, gente, fiquem à vontade. Então sigamos, já que ninguém tem nada a dizer. Adiante. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina, né? Evangelho segundo o Espiritismo, página 283. Aqui está muito claro a busca pela ascensão espiritual, né? Deve e há de ser constante essa busca. Ela prevalece sobre os interesses humanos, né? Mas não devemos negar ou renunciar àqueles que estão conosco nessa jornada evolutiva. Carlos, Sim. é por isso que tem a passagem de Paulo que diz, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Uhum. Exatamente, ele lembrou muito bem. E é o que ele fala, né, que quem renuncia à família seria a negação da própria doutrina do mestre, né? Então, renunciar a esses companheiros, como ele falou que seria essa negação, né? Quem não cuida do seu seria essa negação do infiel, é exatamente isso. Então, é ir contra a própria lei divina, a lei de amor, a lei de caridade, né? É ir contra a própria doutrina do Cristo. Então, saber amá-los, né? Saber ampará-los, renunciar às coisas do mundo e não à família, exatamente para poder cumprir esse desiderato dessa doutrina, né? Da mensagem do Cristo mesmo. Dá um jeito de falar, porque estamos caminhando para o final, né, Robson? Exatamente. Quase. Então, sigamos. Cristo. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Então, renunciar por amor ao Cristo é, na verdade, compreender aquela pessoa querida, né, que pode até nem despertar nessa encarnação, como foi o caso do esposo de Joana, mas isso não irá nos impedir de seguir o nosso caminho em relação ao Cristo, né? Mas tampouco de maneira nenhuma irá me impedir de continuar amando essas pessoas como elas são, no momento evolutivo que se encontram. Se não for nessa encarnação, será em outra, né? Exato. E esse trechinho é interessante, porque quando ele fala de perder as esperanças na Terra, é daquilo que se valoriza, daquilo realmente que se espera somente na condição terrena, né? Na condição daquela reencarnação ali, junto àqueles companheiros, né? E é exatamente aquilo que a gente tem que fazer, que é esse amor do Cristo, é essa conquista, que é a conquista do céu, que é a conquista do Espírito, que é o que foi realmente buscado em termos de renovação, de compreensão, de amor maior, né, para que haja exatamente essa conquista de cada um no seu momento, a cada um na sua condição. Então, muitas vezes a gente espera assim, não vai ter jeito não. Falando que nasce torto, morre torto. A gente Até a cinza é torta. Até a cinza é torta, né? Então, a gente só ressalta só uma condição física. A gente esquece da condição que é maior. E quando ele fala dessa conquista, o que tem que ser conquistado é de uma forma paulatina, não é de uma hora para outra, não é de um momento para o outro, não é da noite para o dia, né? Mas é uma conquista, é a cada passo, é a cada mudança, é a cada renovação, é cada compreensão.
Então, o exemplo do Cristo, quando ele fala dessa condição, desse amor do Cristo, é exatamente isso. Porque através do exemplo do Cristo eu vou conquistando isso, conquistando uma condição melhor, de entendimento, de compreensão, de renovação, tanto para mim quanto para aquele outro que segue ao meu lado também. E deixando de lado essas esperanças que muitas vezes é o que assola muito aos nossos corações, que são as esperanças na terra, na condição terrena, na condição da reencarnação. Aí não vou melhorar, não. Eu sou ruim mesmo, vou ser ruim o resto da vida. Vai, mas um dia tu vai melhorar. Porque como Adriano já traz para a gente em algumas citações, todos nós seremos anjos. Né? Até porque, a semana passada, acho que foi na terça-feira que a gente estava vendo a questão de que a vida é uma só. As existências, as reencarnações é que são várias, né? Então não há como ser ruim, ser mal para o resto da vida. Não há como permanecer pensando errado para o resto da vida, porque se a vida é uma só, ela não vai ter fim. Então, diante das existências sucessivas que virão, a gente vai melhorando. Isso é importante, e é aí que é importante a gente entenda isso, né, seu caso, compreender que isso é de fundamental importância para as nossas vidas, né, para que a gente saiba até onde a gente pode ir com aquele indivíduo também, entendendo as suas dificuldades e as suas limitações também, mas amando, amparando, né, por isso que esse exemplo de Joana de Cusa, ele é muito interessante para nós, porque são coisas que muitas vezes fazem parte do nosso cotidiano, também das nossas reencarnações, que aí a gente deve continuar amparando, auxiliando, compreendendo, para que a gente auxilie aquele indivíduo de uma forma realmente como tem que ser. Se hoje nós já entendemos isso, é ótimo, graças a Deus. Então agora a gente já passar dessa compreensão, a gente tem que auxiliar também aquele que ainda não consegue compreender a mensagem do Cristo dessa forma. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. É isso. É exatamente esse entendimento, né? Se a gente ainda tem essas dificuldades nesse nosso lar, é seguir. Sigamos em frente, sigamos aperfeiçoando realmente com Cristo, compreendendo esses companheiros, né? Que nem todo mundo vai entender. Quantos de nós já escutamos assim, vai mudar para o centro? Vai morar lá agora? Só quer saber de viver isso ou fazer aquilo outro? E muitas vezes é uma falta de compreensão, né? Ou muitas vezes a nossa postura, a forma qual nós lidamos também com esses companheiros. Você vive dentro da casa espírita, melhora nada. Então há uma série de cobranças também, de entendimento que a gente tem que ter a compreensão naquele instante e fazer essa análise também, né? Poxa, será que realmente assim eu estou conseguindo amparar, auxiliar? Será que eu estou entendendo a dificuldade do irmão também e seguindo em frente com ele? Porque já que nós sabemos que é do compromisso, é da nossa necessidade de estarmos com aqueles irmãos ali presentes, né, na nossa reencarnação, é importante também que a gente faça essas reflexões, porque é um processo de autoconhecimento também, porque, claro, que hoje, dentro da condição que nós trazemos reencarnatória, nós não temos todo o conhecimento ou somos pessoas perfeitas, porque se formos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Aí, mais uma vez, eu cito o Evangelho de novo, porque o Evangelho vai trazer para nós quem é um verdadeiro espírita e quem é um verdadeiro cristão. Não é aquele que é perfeito, mas é aquele que busca. Então, buscar essa condição é entender também as minhas dificuldades e limitações também nesse sentido, para que a partir daí eu também comece a me renovar e auxilie aquele companheiro também que segue junto comigo na caminhada. Né? E isso vai se tornar de uma forma muito mais extensiva, porque a gente está falando aqui de pai, mãe, irmãos, mas ele vai falar também de outro aspecto, que é do aspecto das pessoas a qual nós convivemos de uma forma geral, que são nossos amigos, que são as pessoas da sociedade, que são as pessoas da casa espírita, a qual a gente está ali vivenciando e vivenciando numa condição de aprendizado. Né? Não é por um acaso que nós estamos, de repente, na mesma casa, no mesmo lar, nas mesmas dificuldades, nas mesmas limitações. Então, abrangendo um pouco mais e abrindo um pouco mais o leque nesse sentido de compreensão maior, é exatamente isso.
aqueles companheiros no qual a gente vive ali, porque a gente fala de vida, de família espiritual, né, de companheiros nessa família. Nós também somos uma família nesse sentido, dentro da casa espírita, dentro do templo também, aonde a gente tem que buscar essa compreensão, esse entendimento, auxiliando um ao outro ali, vencendo as dificuldades, para nos tornarmos pessoas melhores. E compreendê-lo também aquele que ainda não consegue entender a própria mensagem do Cristo. Porque lá também nós vamos achar dificuldades, né? Porque, como eu dizia em slides anteriores, o remédio não é para o são, é para o doente. E aí a gente deixou de ser doente ainda? Ainda não. A gente ainda está numa condição ainda de doentes, né? Doente do espírito, que a gente precisa compreender através do amor do Cristo, buscar esse remédio renovador, essa condição exatamente para a nossa mudança interior, né? Para que nós possamos realmente vencer essas mazelas, vencer essas dificuldades, amando, amparando, servindo, auxiliando, né? Para que possamos realmente auxiliar os outros irmãos também no seu processo de mudança. Eu posso comentar uma coisa? Pode, claro. Eu nunca mais tinha assistido novela, e aí o meu marido assiste uma novela que é da Record, da Gênesis, e eu comecei a assistir, e tirei ali muitos ensinamentos, né? E aí tem a história de José, eu não sei se alguém aqui assiste, que ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos sempre tiveram muita inveja dele, e nunca gostaram, e venderam ele, iam matar, mas acabou que um falou, não, vamos vender. E aí ele sofreu muito, né, bastante durante anos, foi aprisionado, foi acusado de molestar a mulher, né, lá do dono dele, e então ele ficou vários anos sofrendo, mas nunca, jamais, carregando mágoa, raiva dos irmãos, né? E aí ele reencontrou, ele recebeu as bênçãos de Deus, né? E ele acabou sendo o governador do Egito, e ele voltou de novo a reencontrar os irmãos, porque teve um período de fome, os irmãos foram atrás de comida. E ele falou com os irmãos pedindo desculpa, perdão pelo que fizeram, e ele falou assim, não se preocupem, não se culpem, porque Deus me trouxe aqui para poder alimentar todas essas pessoas que estão passando fome, né? E eu fiquei assim, eu falei, gente, como que a pessoa, olha o meu primeiro pensamento, eu falei, nossa, mas que bobo, que pessoa besta, como assim, né? Vai perdoar os irmãos, e depois eu fiquei refletindo, né? E eu falei assim, gente, é isso, né? É isso que Deus quer, é esse o nosso papel, né? Por mais que as pessoas venham e façam mal para você, é você não revidar, é você não sentir essa raiva, essa mágoa que a gente costuma sentir, né? E levar por muitos anos, né, no nosso coração. É você perdoar mesmo e entender, ter uma fé tão grande, porque nessa época, era lá na época lá do Egito, que existiam vários deuses ainda, né? Deus ainda estava apareceu para Abraão, depois para Israel, né? E aí as pessoas perguntavam para ele, falavam, nossa, mas você sofreu tanto, e como assim você ainda tem fé em Deus? E ele falou uma frase que eu até anotei, e eu leio quase todos os dias, que ele falou assim, que se eu for crer em Deus somente nos momentos bons, do que vale a minha fé, né? Então, quando você tem fé em Deus, quando você acredita que tudo o que acontece, não só com você, mas ao seu redor, você realmente desapega desses sentimentos ruins, né? E eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? É entender o irmão, entender a atitude dele, claro, não estou dizendo condizer com uma atitude errada, né? Apoiar uma atitude errada jamais,
Mas não sentir esse sentimento ruim que a gente sempre sente e que a gente sempre tenta excluir um irmão que tem um problema e que você não entende, sabe? Eu acho que a gente está, né, no caminho, a gente está, como o Robson falou, a gente está aqui para isso, né? Ainda somos doentes, ainda temos muita coisa para aprender, tanto que no Livro dos Espíritos ele fala muito de, olha, vocês não têm, ainda são muito limitados para eu poder falar sobre isso, né? Então, por exemplo, mais uma coisa do amor, né? Eu vejo muito essa questão do amor, e eu falo, gente, eu acho que nós aqui não temos nem noção do que realmente é o amor, né? O que realmente é sentir um amor verdadeiro. Porque a gente está muito ainda impregnado ao fluido terreno, né? A gente ainda está muito ali no começo da escada, né? Mas, enfim, era isso que eu queria comentar. Vou falando. Muito bom, Luciana, porque é exatamente isso, né? A gente ter esse entendimento. E esse exemplo que você traz também de José de Arimateia é exatamente essa condição do entendimento dele também naquele momento. E aí é interessante porque é exatamente aquele, no momento, ele não abandona os irmãos, mesmo diante daquela situação, que era uma situação bem difícil. Mas, assim, ele não se apega àquela condição da matéria, mas entende que o papel, o amor que ele tinha por aqueles companheiros era muito maior. E o papel dele também como servidor do Cristo era maior ainda, né? Que era de auxiliar também tantas outras pessoas, inclusive os seus familiares também. Continua amando, continua respeitando e não deixa que aquela circunstância deixasse ele assim mais rancoroso, porque era tudo voltado para que ele realmente assim odiasse, né? Mas assim, o entendimento exatamente do amor do Cristo, que já fazia a diferença naquele companheiro, fez com que ele mudasse, que ele agisse de uma forma totalmente diferente, né? Ô, Robson, deixando aqui, eu vou me aventurar aqui a deixar uma reflexão em aberto para a Luciana, voltando lá no início da história de José do Egito, pensando, Luciana, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, se ele não tivesse sido odiado pelos irmãos, se ele não tivesse sido vendido, o que teria sido do povo dele, do povo hebreu, lá na frente, na época da dificuldade, quem o teria socorrido? Exatamente que eu fico pensando nisso, né? Mas geralmente, assim, quando houve o reencontro, eu falava assim, poxa, ninguém vai falar assim, ô José, como que, né, que Zé, você perdeu? Doido, mas isso, existe uma coisa chamada desígnio de Deus que a gente não consegue. Sim, e aí não interessa, né, se os outros fizeram mal, se ele mesmo que foi a vítima, ele perdoou, ele não guarda nenhuma mágoa. Então, assim, quem sou eu para julgar a atitude dos irmãos, né? É uma coisa linda, maravilhosa, quando você vê essas coisas, que você fala, poxa, é isso que a gente precisa fazer, o negócio é o fazer, né? Por isso que a gente tem, assim, em condições menores, né? Por exemplo, a gente vai exercendo esse amor dentro do ambiente familiar, com os companheiros com os quais a gente convive, porque é um processo de aprendizado, como ele vai falando nos slides anteriores, né? Que é uma conquista. Então, quer dizer, esse espírito já conseguiu, naquele determinado momento, ter essa conquista para ele, né? Desse amor despretensioso, desse amor desvelado, porque já entendia essa mensagem do Cristo e amava realmente, assim, com toda aquela sua característica, né? E é uma coisa a ser trabalhada em nós, também a nós conquistarmos aos poucos, né? Por isso que a gente vai, a cada reencarnação, melhorando, vai evoluindo, vai nos tornando pessoas melhores, amando também aqueles companheiros que nos são caros, né? Porque muitas vezes, assim, aqueles companheiros a qual nós reencarnamos juntos ali também, e muitas vezes em alguns papéis, eles se repetem, muitos deles também não nos vendeu, mas muitas vezes a gente pode ter ou matado, sido mortos por eles, e aí a gente volta em uma reencarnação na mesma família para poder aprender a amar, se respeitar, a se auxiliar, né? Aí é esse processo de conquista. Por isso que quando Cristo fala desse processo de renúncia, realmente, de renunciar a essa condição que é da matéria, muitas vezes dos laços de dificuldade,
das divergências realmente, vencendo isso, é porque tem que haver esse processo de mudança, tem que haver essa renovação. Então, renunciar a essa condição, mesmo que seja pai, mãe ou irmão, mas numa condição da matéria em si, da qual muitas vezes traz assim, ali as dificuldades que são mais prementes de entendimento, de compreensão, de convívio, exatamente para que haja um processo renovador para esses indivíduos, né? De maior compreensão e de maior amor. Um, muitas vezes, vai ter um pouco mais de clareza do que o outro, então ele vai amar muito mais, vai amparar muito mais, vai auxiliar muito mais, porque muito mais é dado, muito mais será cobrado aquele que muito mais recebeu, exatamente por essa condição de entendimento também. Então, nós, se passássemos, de repente, numa condição como a de José, talvez a gente não tivesse o mesmo entendimento ali de imediato, mas pela conquista que esse espírito já adquiriu, ele levava os laços de família, o amor que ele tinha para os seus irmãos, as outras questões foram superadas, né, porque tinha um entendimento que era muito maior, que era do amor do Cristo, né. Aí, já partindo para o nosso final, nosso último slide, para poder fechar o nosso estudo também, aí a gente já abre depois para mais alguns comentários. Vamos lá. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. E o que conversamos no decorrer da nossa conversa, né? Se não for agora, será depois, será na próxima encarnação. Que bom será nos encontrarmos numa encarnação futura e conseguirmos conquistar o coração daquelas pessoas com as quais vivemos no pretérito e que ainda desencarnaram sem acreditar no Cristo, né? Então, pensemos no futuro, pensemos no amanhã e nessa vida que podemos ter várias vezes voltando aqui e nos encontrando e nos aperfeiçoando e cada vez mais enchendo-nos mais de vontade de seguir e de viver esse Evangelho do Cristo. E aí é interessante, né, seu caso, porque aí ele vai falar dessa condição dessa compreensão. Então, se a gente já passa por essas dificuldades, seja no lar ou amigos e irmãos, né, mas que aí a gente se mantenha nesse processo de mudança, de auxílio, de compreensão, né, porque muitos desses companheiros que a gente passa ao longo da nossa vida, nós vamos reencontrar de novo em determinados momentos, muitos já com uma afinidade muito maior, porque já venceram as agruras da vida, da matéria em si, já conseguem se amar de uma forma mais ampla, né? E aí nós vamos ter esses companheiros aos nossos lados também para poder vencer as nossas dificuldades. Enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando aqui de algumas obras, quando ele vai trazer alguns processos reencarnatórios, onde ele traz muitas vezes naquele mesmo lar alguns companheiros com dificuldades realmente difíceis, irmãos complicados, mas que precisam reencarnar junto com aqueles irmãos, e nasce um outro, né, para poder auxiliar o irmão, para que ele não desista, para que ele permaneça, para que ele se mantenha firme ali no seu compromisso, né, para servir de auxílio, porque esse auxílio, ele nunca nos falta em nossa vida, nunca nós vamos estar desamparados nesse sentido, do amor do Cristo também nesse momento, para que haja esse processo de mudança, de renovação, né? Porque é o que é da lei, é a mudança, é o crescimento, são esses laços de amor que tem que se perpetuar. Então, à medida que esses companheiros evoluem, que nós evoluímos, né, de uma forma mais ampla, nós vamos reencontrando esses companheiros de velhos laços, muitas vezes dolorosos, mas laços que foram transformados em laços de amor, de carinho, de fraternidade, né, que são os laços do espírito, realmente da família espiritual. E muitos desses também vão corroborar também em alguns processos reencarnatórios, ainda que nós tenhamos ao longo da nossa existência, né? Alguém levantou a mão aí? Fui eu, Robicinho. O Adriano.
Eu achei muito interessante essa frase em que ele fala, se a gente encontra incompreensão, se os irmãos são indiferentes, aí essa recomendação permanece ao lado deles, mesmo assim. Isso é muito significativo, me chamou muita atenção, porque geralmente, embora a gente, com os familiares, a gente tenha um pouco mais de dificuldade, mas em outros núcleos, em outros círculos de convivência, entre amigos ou entre colegas de trabalho ou entre colegas de estudo e tal, pessoas que não têm o vínculo consanguíneo, quando a gente tem algum conflito, a nossa primeira reação é querer se afastar da pessoa, né? Assim, né, tem ali uma divergência, alguma coisa, alguém nos magoa, ou a gente magoa alguém, e aí cria-se aquele clima ali de indisposição, a nossa primeira atitude é querer se distanciar, é se afastar, e a gente deixa de aproveitar a oportunidade, como o próprio, né, Emmanuel fala, da gente criar laços diferentes para a gente superar aquilo e alcançar, então, um entendimento. Na família é mais difícil a gente querer se distanciar, falar, não quero mais viver com você. Mas a gente tem outras formas de se distanciar, mesmo estando debaixo do mesmo teto, e não deixa de ser uma atitude que a gente costuma recorrer indevidamente, né? Então fica uma reflexão muito importante, assim, que me chamou a atenção, essa questão da gente superar essa divergência, permanecer ao lado, mesmo que esse ao lado, eu fico pensando também agora num outro ponto, né? Do ponto de vista de cônjuges, por exemplo, que às vezes chega ao extremo de não conseguir mais manter o convívio e aí se separam. A separação pode se dar, mas aqueles espíritos podem permanecer um ao lado do outro, com respeito, com colaboração, por exemplo, se houve ali daquela união, né, vieram ali filhos, e aí pode haver, então, esse companheirismo na condução da educação dos filhos, enfim. Então, esse permanecer ao lado não é necessariamente ficar ali no mesmo teto, no caso dos cônjuges que venham a se divorciar, mas em outras situações, o permanecer ao lado é isso, é de superar essas divergências para a gente cultivar outros sentimentos e a gente deixar de recorrer a essa atitude de fuga, de não querer estar junto e deixa para lá e vida que segue, e a gente às vezes está só adiando um compromisso. Exatamente, verdade, é isso mesmo. Exatamente, muitas vezes a gente perde a oportunidade, né? Então, gente, o que nós queríamos trazer, a mensagem era essa, assim, para nossa reflexão dessa tarde e noite de hoje, né? Para que nós possamos pensar em termos dessa renúncia a qual o Cristo nos reporta, né? E Emmanuel traz através dessa mensagem. Depois, se vocês quiserem dar mais uma lida, refletir um pouco mais também sobre essa temática, é bem interessante nós buscarmos isso, porque isso realmente nos auxilia na nossa compreensão, no nosso entendimento perante as dificuldades, a qual muitas vezes atravessamos ao longo da nossa vida, né? E essa renúncia a qual ele cita, lembrando sempre que essa renúncia é da condição da matéria, né? Do que muitas vezes assim a gente aflora tanto, a gente coloca tanto, deixa tanto à tona e esquece realmente do que é maior, do que é a condição do espírito mesmo, tá bom? Agradeço a todos aí a oportunidade, a colaboração, a troca de ideias, realmente sempre é muito, muito agradável, muito favorável, né? E é muito bom. Obrigado por tudo aí, gente. Aí passa a palavra para o nosso amigo Adriano aí. A gente que agradece, Robicinho, pelo estudo que vocês trouxeram para a gente, as reflexões, né? E eu vou devolver a palavra para vocês fazerem a prece de encerramento e depois a gente tirar a foto aqui do nosso encontro. É o passe e repassa? É o passa e repassa. Então, mais uma vez, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao mais alto,
que possamos refletir nessa mensagem trazida na tarde de hoje, para as nossas reflexões, que auxilie, Senhor, a nossa vida, o nosso convívio com os companheiros mais próximos, renovando a nós e a cada um desses irmãos. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, e assim encerramos mais esse momento de estudo, dizendo graças a Deus.